Seria o cinema de Christopher Nolan o cavalo de Troia da cinematografia atual? O cavalo de Troia foi a imensa figura construída em madeira que os gregos utilizaram como artimanha, na Guerra de Troia, que disfarçada de oferenda aos deuses, continha ali um bando de soldados escondidos dentro dela, a fim de infiltrar a cidade e abrir os portões para que o exército do rei Agamenon pudesse massacrar os troianos. Ou seja, algo lindo, cheio de boas intenções por fora, mas que não passa de uma distração. O seu conteúdo é bruto e discrepante com relação ao seu exterior. É mais ou menos isso que muitos críticos e cinéfilos pensam sobre Christopher Nolan. Como assim? Nesse vídeo não tem presente de grego, tá? Vem comigo que eu vou te explicar isso e como essa questão entra aí na minha crítica de A Odisseia, o novo filme de Christopher Nolan, esse épico blockbuster que acaba de estrear nos cinemas. Eu sou Marcelo Chaves e eu tenho um plano. Acho que é consenso, que tecnicamente falando, o Nolan seja um dos maiores, se não o maior diretor de cinema da atualidade. Para ser mais específico, ele seria um dos grandes executores do cinema, dominando totalmente ali tudo que diz respeito à filmagem propriamente dita. Além do mais, o Nolan é um cineasta old school, ou seja, ele preza pelos efeitos práticos, em vez de abusar da famigerada tela verde, como a maioria faz hoje em dia. Até uma entrevista da Anne Hathaway explicando como a produção de A Odisseia utilizou um intrincado sistema de espelhos para gravar alguns diálogos por conta da impossibilidade de movimentar todo o maquinário ali envolvendo as câmeras IMAX. Não tem nada mais filme do Nolan do que uma coisa dessa. Agora, quando se trata de conectar os aspectos técnicos às ideias do filme, as emoções, é aí que surge a natureza dessas críticas. Para alguns falta profundidade, para outros é um sentimentalismo em excesso. Em suma, o Nolan tem dificuldade em trabalhar com as emoções dentro de seus filmes. Na minha modesta opinião, há uma certa razão em alguns, tá? E exagero em outros filmes. Mas e quanto à Odisseia, você deve estar se perguntando. Para quem não sabe, a Odisseia é um poema épico escrito na Grécia Antiga, por volta do século VII a.C., considerada a segunda obra da literatura ocidental, e a primeira é justamente a Ilíada, que narra o fim da Guerra de Troia. A Odisseia narra a jornada de 10 anos de Odisseu, um herói dessa guerra, tentando retornar para sua terra natal. Essa obra influencia até hoje diversas narrativas e obras pelo mundo todo. Resumindo, o Nolan escolheu um poema de uns 3.000 anos, uma das maiores histórias já escritas, para adaptar para o cinema. Ok, ele não é o primeiro a fazer isso, e nem vai ser o último, mas é um primeiro com um orçamento descomunal a produzir essa adaptação, então a responsabilidade estava muito grande sobre ele. Bom, para seguir a linha de raciocínio com a qual eu comecei o vídeo, eu vou dividir minha análise justamente em aspectos técnicos e aspectos mais subjetivos ou artísticos. Ou seja, o cavalo de Troia por fora e o cavalo de Troia por dentro. Olha, tecnicamente falando, a Odisseia é um primor. É um filme realmente grandioso esteticamente, nos planos, na direção de arte, na fotografia, nos efeitos práticos, locações de tirar o fôlego, barcos de verdade, muitas cenas filmadas no mar de forma impecável. A sequência do Ciclope é filmada numa caverna real, com um Ciclope real, e impressiona justamente por esse tom mais aterrorizante. Aliás, já entrando um pouco nas escolhas artísticas da obra, o terror é uma linguagem que a Odisseia adota de uma maneira não tanto sutil, seja através de figuras míticas ou das manifestações mágicas na história, ou mesmo pela maneira como ela apresenta algumas situações inóspitas, tempestades em alto mar, terríveis, ou até mesmo na ótima concepção dos soldados escondidos dentro do cavalo de Troia. Eu adorei, por exemplo, a forma como a Circe transforma os homens em porcos, totalmente coerente com essa abordagem mais crua do Nolan. O design de som do filme é um outro aspecto que merece a atenção. As cenas nos barcos, por exemplo, são totalmente preenchidas com uma diversidade de sons que, complementando a riqueza visual, jogam o espectador lá dentro do mar. Há uma cena em que a ausência de som é uma solução muito melhor do que qualquer outra possível.
Tem um outro momento em que o berro desorientado de uma criatura é uma mistura de estranheza e horror, assim, absurdo. Agora, há um ponto polêmico, né? Os figurinos. Aparentemente, há uma imprecisão histórica ali na produção, que praticamente ninguém naquela região, naquela época, utilizava calças. E outra coisa também é a armadura do rei Agamenon, que era praticamente impossível ser daquela forma, né? Existir daquele jeito. Mas assim, a gente precisa chamar a atenção para o fato de que a Odisseia é uma fantasia e que ela permite essas extrapolações. Ora, um monstro de 6 cabeças existe, mas uma armadura extremamente bem modelada, não. E é aí que entra um fator tão importante em qualquer adaptação: a coerência. Todos os elementos de A Odisseia estão em sintonia com a abordagem temática e visual escolhida pela produção. Então, uma vestimenta inacreditável é perfeita para um personagem sem rosto, quase sem falas, uma figura quase divina entre aqueles homens, um rei que conseguiu com que tantos o seguissem rumo a uma guerra absurda. O Nolan deixa isso explícito com um único plano maravilhoso durante o ataque a Troia. E se a gente ainda juntar o fato de todas as falas estarem no inglês moderno, aí fica evidente a perspectiva, né, que o autor propôs para a adaptação. Pela primeira vez você vai ouvir o canto das sereias. Aquele canto que levou tantos navegadores e marinheiros ao delírio. Preste atenção. Curta, se inscreva, ative as notificações. Antes de falar sobre a parte artística de A Odisseia, lembrando, não dá para dissociar as duas coisas completamente, tá? Eu estou fazendo isso com fins didáticos. Bora comentar as atuações desse elenco super estrelado. Eu gosto de todos os personagens secundários, né, em especial da Lupita Nyong'o e do John Leguizamo. A Lupita, ela quase não tem falas, mas a presença quase idílica dela ali em cena é algo que só uma verdadeira Helena de Troia teria. O Leguizamo é um ator competente que traz aqui uma performance sensível ali do criador de Porcos é o Meu. O casal Tom Holland e Zendaya interpreta Telêmaco e a deusa Atena, respectivamente. A Zendaya faz muito bem, eu acho, essas personagens assim mais enigmáticas. E o Holland, ele vive na trama uma coisa que até é parecida com a carreira dele mesmo. Tentar se afastar da imagem de adolescente, que está impregnada pelos filmes do Homem-Aranha, e ser reconhecido como um adulto mais maduro, né, e que no filme quer mostrar que está pronto para ser rei. O Robert Pattinson aqui, né, que vive o Alcino, se eu não me engano, é um tirano em ascensão, extremamente manipulador, e entrega tudo isso com mais uma atuação muito boa dele. O Matt Damon dispensa apresentações, né? Eu confesso que eu não achei uma atuação comovente, digna de prêmios, mas competente no nível Matt Damon, sabe? Ele é seguro quando ele precisa ser. Talvez a própria trama não tenha lhe dado tantas oportunidades assim de brilhar, mas nos poucos momentos ele tá muito bem. Mas ele é o Odisseu que o Nolan precisava, sem sombra de dúvida, sem tirar nem pôr. Já com a Anne Hathaway, aí a história é outra. A Penélope, ela tem vários momentos para se mostrar a melhor personagem do filme. E a Anne não decepciona. Pelo contrário, é um dos maiores trabalhos da carreira da atriz, assim, na minha opinião. A complexidade dos sentimentos da esposa do Odisseu exigia, né, uma inteligência ao retratá-la, e que a Anne tirou de letra. Chegamos na parte que mais interessa, a essência, né, de A Odisseia. A jornada de Odisseu aqui, ela não se resume a um homem enfrentando todo tipo de provação apenas para voltar para casa. Que apesar de ser um motivo já nobre por si só, né, soa meio insuficiente. Então o Odisseu do Nolan é um homem amargurado que carrega também um sentimento de culpa muito maior do que o de qualquer um de seus companheiros de batalha. E não só por ter sido o estrategista do plano
que lhes rendeu a vitória, mas também por ter desafiado a maior das leis dos deuses do Olimpo. A carga de culpa é completada pela ausência em Ítaca, né, deixando a Penélope e o Telêmaco à mercê de nobres ambiciosos. E apesar disso, o Odisseu só se dá conta plenamente dessas suas falhas quando ele precisa revisitar suas memórias lá na ilha de Calipso, junto com ela, né? E é aí que o roteiro e a montagem de A Odisseia, para mim, brilham demais. A começar pela escolha de retratar o ataque à Troia, porque isso é algo que está presente, na verdade, na Ilíada. Mas é por meio desse evento que o Nolan interliga esse martírio espiritual do Odisseu com todos os fatos seguintes. E para cada um dos aspectos que esse conflito interno vai assumindo ao longo da trajetória, o Nolan ele opta por ir aos poucos descortinando esse massacre à medida que cada parte dele vai fazendo mais sentido dentro da evolução do protagonista. E aí isso tudo cria essa coerência e mantendo um ritmo e um equilíbrio que impossibilitam que a narrativa se torne entediante ou arrastada em momento algum. Assim, não há um segundo de A Odisseia que a gente se perca do filme. A sede insaciável pelo poder é outro tema que o diretor coloca no cerne de A Odisseia, sendo ela a responsável ali por toda a selvageria que assola a Grécia Antiga naquele momento, desde um mísero soldado viajante até um jovem nobre que aspira a ser governante de um reino com um trono vazio. Eu acho ótimo que o Odisseu vire o contraponto, né, desse comportamento da grande maioria daqueles homens, mesmo que tardiamente. Bom, a sua angústia ela passa então para um outro nível, de alguém que desafia os deuses não por se rebelar contra eles, mas por querer ser melhor do que eles. E mais importante do que isso, o Nolan localiza a obra em 2026. Ele mostra que o ciclo de barbaridades contra a humanidade, que existe aí desde o começo das civilizações, ele ainda se repete. E hoje, mais do que nunca, ele usa essas leis divinas como subterfúgio para continuar cometendo crimes, manipulando a sociedade e enriquecendo em sua busca incessante por poder. Tem ainda um outro comentário que ele faz sobre os povos do mar, que a gente pode associar diretamente à questão da imigração, onde as pessoas associam aqueles que vêm de fora, o desconhecido, como potenciais criminosos, quando na verdade todos os criminosos já estão ali. E enfim, voltamos à discussão do início. Eu não acho que a Odisseia do Nolan seja sublime nesse ponto de vista artístico, assim. Mas a verdade é que ela não precisa ser. Algumas críticas ao Nolan, elas talvez passem do ponto porque elas reconhecem que com a habilidade por trás das câmeras que esse diretor tem, ele teria quase que o dever de fazer alguma coisa muito maior. Acho que eles gostariam que o talento do diretor se convertesse aí num produto indiscutivelmente excelente, né? Acho que outras críticas olham mais para a forma como o diretor concatena suas ideias ou aquela pouca profundidade, né, que ele as apresentaria, mas o fato é que assim, me parece uma maneira até meio soberba de analisar uma obra audiovisual ou qualquer outra forma de arte, né? Porque não existe uma única maneira de fazer arte. Não tem certo, não tem errado. Eu entendo quem possa não gostar do estilo do cineasta, tá? Mas dizer que ele é um cineasta ruim, aí eu acho pretensioso demais. O Nolan, ele é senhor da sua Odisseia, né? Cada segundo de tela tem a sua marca, tem as suas características, né? O apreço pelos detalhes, como quando os soldados têm dificuldades de andar depois de tanto tempo enclausurados, então eles não conseguem mover os pés direito ali. Isso é uma coisa tão pequena que pode passar despercebido, e isso é muito a cara do Nolan. A Odisseia é a quintessência da obstinação do Nolan pelo tecnicamente apurado, pela ciência de fazer arte. E talvez seja isso que irrite tanta gente. Mas eu discordo que isso empobreça a arte. Pelo contrário, eu acho que apenas um carinho assim tão genuíno pelo cinema, pela vontade de fazer, é capaz de produzir obras tão meticulosas, competentes. E olha, poucas obras hoje em dia arrastam multidões para o cinema quanto as de Christopher Nolan. Ele é um diretor que faz questão de produzir filmes que levem as pessoas para o cinema. E isso é algo muito bonito de se ver. Em A Odisseia, o Nolan ainda conseguiu evoluir nesse aspecto emocional e temático, eu acho, criando uma obra que utiliza as falhas humanas e, por que não,
as falhas divinas também, como combustível para mover o seu protagonista na direção de perigos mitológicos e inimigos covardes. Bom, talvez não seja um épico que marque gerações, aí só o tempo vai dizer, mas com certeza é um feito histórico para o cinema e para a Odisseia de Nolan em sua carreira.